Olá, boa noite. Eu sou Janete Capel, coordenadora do curso de Psicoterapias Corporais. Nós vamos hoje falar um pouco aqui com vocês, a respeito do que são as psicoterapias corporais. Então vamos aguardar um pouco. Olá, Marina, quanto tempo? Kelly Monteiro, muito bom ver vocês aqui. Bruno já está conosco. Bruno, eu já vou lhe enviar então o convite. Kelly Dionísio, várias pessoas já conosco. Veja aí, Bruno, se chegou aí para você o convite, para você aceitar. Muito bom, Marina, quanto tempo! Olá, Bruno. Oi, Janete, tudo bem? Tudo bem, Bruno? Você me ouve bem? Sim, tô te ouvindo bem. Você me ouve Ah, bem? sim, também te escuto bem. Vamos pedir para o pessoal nos avisar aí no chat se está chegando bem Sim, aí para vocês o nosso áudio, a nossa imagem. Como está aí, pessoal? Sinalize aí para nós. Já tem algumas pessoas aqui conhecidas, alguns ex-alunos, alguns legal. amigos. Muito bom. Muito bom, Bruno, estar com você aqui nessa noite, para nós falarmos um pouco aí a respeito do que são, as psicoterapias corporais. O Instituto Suassuna, ele está oferecendo essa pós-graduação e nós temos recebido várias pessoas aí querendo saber um pouco mais a respeito, dessa abordagem aí psicoterápica. E por isso, pessoal, nós montamos então essa live, para poder falar um pouquinho aí para vocês, do que são as psicoterapias corporais. Bom, eu imagino que vocês estejam nos ouvindo bem. Deixa eu verificar se alguém Alguém escreveu, falou se que o você áudio tá tiver, legal. que tá legal, né? O áudio e a nossa imagem. Temos a Joana, deixa eu ver quem mais já entrou. A Tatiane, João Batista. Às vezes é difícil para a gente ver todos aqui, Sim, apenas aqui pelo celular. Mas na medida do possível, pessoal, nós vamos falando com vocês, Kellen Dionísio, que está sempre aí conosco. Obrigada, Kellen. Na medida do possível, nós vamos falando com vocês e respondendo, tá? Se vocês quiserem colocar aí perguntas, dúvidas, observações, durante a live, a nossa intenção é realmente conversar com vocês, tá? Interagir. Ah, que bom, João Batista, está dizendo aí que está ótima a transmissão. Se acontecer, pessoal, da transmissão ficar ruim, vocês nos avisam, tá? Nos avisem aí para a gente ajustar o que for possível, tá bom? isso. Bom, Bruno, eu vou me apresentar e depois eu te apresento, para a gente começar a falar então um pouquinho aí do tema da nossa live de hoje, né? Então, pessoal, eu sou psicóloga, psicóloga e psicoterapeuta corporal, tenho doutorado em ciências da saúde, atuo aí como docente universitária, como pesquisadora, além da psicoterapia, desenvolvo aí várias atividades ligadas à psicologia, principalmente à psicologia, na docência, no consultório e também na área de pesquisa. Então, desenvolvo aí consultoria e projetos e artigos voltados para a pesquisa científica, E agora estou aqui com o Bruno, nessa parceria, coordenando aí para vocês o curso de psicoterapias corporais aqui pelo Instituto Suassuna, tá? Nós estamos lançando o curso está com previsão aí para agosto, para a gente começar a primeira turma. Sim, Então, contamos aí com vocês, participando com a gente, tá bom, pessoal? Mais uma vez, gratidão a todos que estão, convidem outros amigos, enviem aí, vocês sabem que enviando aí pelo aviãozinho, por essa setinha aí, vocês conseguem convidar outras pessoas e será muito bom tê-los aqui também conosco. Bom, o Bruno, pessoal, Bruno Almeida, Bruno Henrique Prates, de Almeida, ele é psicólogo aqui pela PUC, de Goiás, nós estamos em Goiânia, Goiás, aliás, eu estou, o Bruno está nesse momento em é, São Paulo, mas São ele Paulo, sim. fez psicologia aqui na PUC de Goiás, e é mestre em psicologia do desenvolvimento humano aí pela USP,
Ele atua como psicoterapeuta já há 17 anos, né, e sempre baseando o trabalho dele de consultório, né, o trabalho clínico na psicanálise, na análise do caráter, que a gente vai falar um pouco hoje aqui, né, Bruno, sobre o que é a análise do caráter, as psicoterapias corporais e sistêmicas, né? Então, essa é a abordagem aí que o Bruno utiliza no consultório. Ele fez já várias formações, né, estudando então as psicoterapias corporais, de base analítica e fenomenológica também. Então, ele fez análise bioenergética e experiência somática, né? Hoje ele ministra aulas, workshops, temas ligados aí ao desenvolvimento humano e às psicoterapias corporais, né? E nesse momento, então, ele está direcionando muitos estudos dele aí para temas ligados ao campo do trauma, né? Que é um dos temas que nas psicoterapias corporais nós trabalhamos muito, né, Bruno? As questões Sim, ligadas aí a trauma, né? Então a gente acaba também estudando muito Ferenczi, né? E aí desenvolvendo várias técnicas como TRE, e várias outras que eu imagino que a gente possa comentar aí ao longo da nossa live. Bom, pessoal, temos também a Roberta. Você consegue ver aí, Bruno, quais são as outras pessoas que já estão consigo. conosco? Roberta, Raquel, Galvão, João Batista, eu acho que é o meu tio, Ah, irmão do sim, meu que pai, bom! que estava curioso sobre o assunto. Aham. Vi também aqui, acho que o Gabriel, que é um amigo também que é do Instituto de Bioenergética aqui de São Paulo, que é psicólogo também, né? Bacana. Trabalha, nosso colega de profissão aí, amigo pessoal. Bom, na verdade, a gente tem aí essa missão hoje, né, de falar um pouco sobre as psicoterapias corporais. É um campo amplo, né? Sim, Gosto de ver também as pessoas que estão entrando, que são pessoas que são da área e pessoas que não são da área, né? sim, Então dá para a gente ter uma ideia aí de por qual caminho que a gente pode seguir. sim, sim. Na verdade, eu fico lembrando assim como foi a minha trajetória até chegar, né, nisso que a gente chama de psicoterapias corporais. Né? Eu fiz minha graduação em Goiânia, sou de Goiânia, mas moro em São Paulo já há um bom tempo. E na graduação eu tive essa oportunidade, né, de conhecer esse mundo das psicoterapias corporais que, na verdade, naquela época, mas isso ainda existe um pouco, assim, tem muito pouco na grade curricular, né, das universidades. Então, a gente tinha uma matéria, né, chamada Psicoterápicas, que tinha um professor que convidava, né, outros professores de outras abordagens e tal. E aí aquilo fez com que a gente conhecesse, né, várias dessas áreas da psicologia. E aí, numa dessas, eu conheci o professor Mauro, né, que é aí de Goiânia, que muita gente conhece. E o Mauro apresentou aí essa abordagem que, vamos dizer, sai aí, né, tem um desmembramento da psicanálise, mas que trabalha de maneira bastante diferente, assim, no consultório. E eu achei aquilo muito interessante, eu gostava de psicanálise, sabia que era aquela terapia pela fala, né, que a gente Sim. conhece, assim, popularmente, né, e ali tinha uma coisa ligada a emoções, respiração, expressão emocional, corpo, e aquilo para mim e psicologia parece que aquilo não somava, mas ao mesmo tempo fazia muito sentido, né? E eu fiquei muito curioso com aquilo e aí eu e um pequeno grupo de amigos que estávamos ali na psicologia, fomos atrás desse professor que na verdade assim leciona, né, na medicina, médico e tal. Então a gente formou um grupo de estudo com estudantes de medicina para estudar as psicoterapias corporais, né? E aí que começou essa jornada. Né? Dali eu realmente encontrei uma forma que me pareceu bastante potente de trabalhar as questões humanas, né? Mas também de uma maneira mais integral. Né? Então, a gente na graduação de psicologia, alguns aqui eu imagino que sejam psicólogos, né? Você eu sou. A gente sabe o quanto que tem uma separação, né, entre corpo e psique, né? Como se fosse assim, a psicologia a gente é o estudo da mente, né?
E aí, corpo não tem muito a ver com isso. O corpo é lá da medicina, é lá da educação física, é lá da dança, né? Ainda É muito como se fosse. cartesiano, né, Bruno? Ainda muito cartesiano esse pensamento, né? Essa forma de ver o ser humano, né? Que é uma tradição, né? Nossa, uma tradição de enxergar o corpo de uma maneira mais mecanicista, como se fosse ali uma coisa. Tanto que popularmente a gente fala, eu tenho um corpo, né? É, Na verdade, nós somos um corpo. Você não existe fora dele, a não ser por uma crença, assim, né? Aí já é outra coisa, mas aqui nesse mundo a gente é um corpo, né? Então faz hoje muito mais sentido para mim trabalhar também nessa perspectiva de que é uma coisa só. E aí a partir dali eu iniciei minhas formações e segui em frente com nessa linha que a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco, né? Mas sim. a sua trajetória, como é que foi a sua? Então, Bruno, mas só de eu contar da minha, quanto tempo tem essa sua trajetória nas psicoterapias corporais, desde essa época aí do grupo de Então, estudo, lá com o Mauro, né, o Dr. Mauro Elias, desde lá, quantos anos? então, eu conheci as psicoterapias corporais, eu estava na metade da minha graduação, então ali por volta de 2001, 2002, foi quando eu embarquei aí por esse viés, né? Já tinha ali um interesse pela psicanálise, entendi que a psicoterapia corporal vinha desse desdobramento, então para mim fez muito sentido e aí eu me aprofundei nessa área e continuo aí nessa caminhada, né? Ah, sim, que bom, Bruno. Então, e aí, pessoal, quando eu falo da minha trajetória, né, o Bruno está no meio dessa trajetória, porque foi exatamente quando eu me reencontrei, né? Eu falo que o meu encontro com as psicoterapias corporais, ele teve dois momentos, né? Um momento muito parecido com esse do Bruno, que foi também ainda na graduação, também fiz aqui, né, na antiga Universidade Católica, hoje PUC, né, PUC Goiás. E sempre nós tínhamos essas disciplinas aí, em que os professores convidavam vários profissionais, né? E numa delas, também o Dr. Mauro Elias, né? Ele ia muito, vai muito até hoje, né, às universidades, para fazer palestras e falar um pouco das psicoterapias corporais. E numa dessas palestras eu conheci, também desde lá me encantei, mas acabei indo por outros caminhos durante muitos anos, né? Passei aí pela área organizacional, fiz formação também em Gestalt terapia, então trilhei caminhos durante muitos anos aí um pouco distantes das psicoterapias corporais. E em 2015, já no doutorado, 2014, aliás, pessoal, já no doutorado, eu quis pesquisar, o meu tema de pesquisa ele tinha a ver com corpo, tinha a ver com movimento, com dança. E aí, fazendo as minhas pesquisas, né, pesquisas de artigos e de livros para escrever a minha tese, eu encontrei um trabalho muito interessante no Centro Haitiano, lá em Curitiba, né? O Centro Haitiano escreve muitos artigos, e em um desses eu vi o meu trabalho ali, né, o que eu queria trabalhar na tese. E aí comecei então a fazer contato, né, com o Centro Haitiano e descobri que tinha um congresso pouco tempo depois dessa minha descoberta. E eu fui então para Curitiba, né, para o Centro Haitiano participar do congresso. E aí foi lá que eu conheci o Bruno, inclusive, né, num desses congressos. Não sei E se exatamente em cruzamos lá por 2014, acaso. porque eu fui em vários congressos assim seguidos, né, anos seguidos, e num desses então nos conhecemos lá e de lá para cá a gente vem fazendo aí várias parcerias, né, Bruno? E aí, depois disso, então, pessoal, retornei a Goiânia, fiz parcerias aí com o Dr. Mauro Elias, fui para a Liga de Bioenergética, para a formação, né? A formação, inclusive, lá no Centro Haitiano também. Hoje estou fazendo formação em TRE, que é uma técnica de redução de estresse, que também a gente utiliza muito nas terapias corporais, né? E aí, Sim. então, nós resolvemos, né, Bruno, enfrentar esse desafio aí, né, de criar um projeto para esse curso de especialização e apresentamos aqui para o Instituto Suassuna, né, para oferecer para vocês, tá? Estamos aqui, então, né, nesse momento para falar um Sim. pouquinho. E aí, Bruno, sempre aparece muito uma dúvida a respeito, né? Não sei se é a dúvida que talvez as pessoas que estão aqui conosco tenham, né? E a gente tem agora várias outras pessoas, você viu aí, Bruno? Temos aí a Amanda, a Rosana,
a Renata, JP, Cláudia, Lorena. Não vamos conseguir falar o nome de todo mundo, né? Não vamos. Mas assim, então, pessoal, eu não sei se é a mesma dúvida de vocês, mas vocês podem até escrever aí se tiverem outras. Mas às vezes as pessoas nos perguntam assim: qual a diferença de terapia e psicoterapia? Eu acho que é bom a gente falar um pouquinho, né, Bruno, sobre isso. Sim, sim, sim. Essa é uma dúvida que sempre surge, principalmente, né, assim, obviamente, por quem não é da área. Mas eu acho que é interessante de esclarecer rapidamente, assim, né? A origem da palavra terapia tem a ver com cuidar, tem a ver com tratar, né? Sim, Então, por isso a gente tem essa palavra em várias outras, né? Que compõem aí com outros prefixos. Então, a gente tem a fisioterapia, a massoterapia, que é a massagem, né? E aí temos a psicoterapia, que seria essa maneira de cuidar das questões humanas e tratar é, dessa maneira, vamos dizer assim, psicológica, né? Que a gente vai relativizar um pouco isso e questionar um pouco isso, né? Mas didaticamente seria um tipo de terapia que pode ser exercido por pessoas que têm formação nessa área, né? Ou psicólogo, né? Que faz a graduação em psicologia, ou um psiquiatra que trabalha como psicoterapeuta, por exemplo, né? Então ele pode exercer também essa profissão. O Mauro é um deles, né? Ele é médico, psiquiatra e trabalha como psicoterapeuta, né? Então, e temos aí uma outra formação, que é a de psicanálise, né? Que compõe aí esse mundo psi, vamos dizer, né? Então, dentro da psicologia, que é um grande universo, né, nós temos ali um trabalho específico, que é da psicologia clínica, né, um trabalho que popularmente é chamado como terapia. Né, quando alguém fala, estou indo para terapia, você já associa, né, que a pessoa está indo ao sim, psicólogo, né, fazer a psicoterapia. Né. E aí, dentro desse universo da psicologia, nós temos esse ofício, né, esse jeito de trabalhar, que é o da clínica, né? O psicólogo pode trabalhar em organizações, equipes esportivas, na escola, no hospital e também na clínica, né, como psicoterapeuta. E aí, dentro desse outro universo que se abre das psicoterapias, né, nós temos o que a gente chama de abordagens, né, sim, que sim. são conjuntos de teorias e práticas. E eu acho que abordagens também, né, tem a ver com essa coisa de como se abordam aí as questões humanas, né? Qual é a visão de homem, visão de mundo, e aí vão ter aí uma riqueza imensa, né, de práticas e teorias que vão estar dentro desse universo das psicoterapias. E aí, Sim. dentro desse universo das psicoterapias, nós temos, por exemplo, a psicanálise, nós temos o psicodrama, nós temos a gestalterapia, né? E temos as psicoterapias corporais. Então, é uma maneira de cuidar e tratar, né, das questões humanas. Quando a gente fala de tratar, sempre resvala nesse lugar da medicina, né? Então, tratamento já traz aquela ideia de doença e tudo. Então, eu Sim, gosto de sempre trazer essa perspectiva do cuidar, né? Do cuidado, e de questões humanas, né? Porque eu acho que tem questões humanas que não necessariamente elas são um problema a ser resolvido ou uma doença a ser tratada, mas elas sim, têm esse lugar da psicoterapia como um lugar onde elas podem ser ouvidas, onde elas podem ser cuidadas, né? sim, Então, sim. É muito seria mais ou menos interessante, por né, aí. Bruno? E aí, nesse contexto, né, nesse contexto aí do cuidar e da psicologia clínica, né, das psicoterapias, nós temos então uma delas, né, grande, inclusive, né, que é uma abordagem grande, que é essa, então, das psicoterapias corporais, né? E aí a gente acaba lembrando de um nome, né, que é um nome extremamente importante aí, um teórico extremamente importante nas psicoterapias corporais, que é o Reich, né? Então, acho que a Sim, gente sim. pode falar um pouquinho aí para o pessoal, né, a respeito de quem foi então Reich, né, em que contexto aí que Reich ele começou os estudos, né, os encontros aí com o Freud, né, encontros e desencontros, né, e divergências e afastamento, né,
Mas então, pessoal, a gente já começa a falar que as psicoterapias corporais, elas nasceram lá na psicanálise, né? Então a gente tem aí um braço, uma perna, um corpo inteiro, né? Ligado aí a Freud, a psicanálise. E agora o Bruno vai comentar um pouquinho sobre isso, né, Bruno? Um pouco sobre Sim, Reich, sim. essa questão da história, né, das psicoterapias corporais, as abordagens, né? E o que a gente tem hoje aí, né, disponível nesse momento, no século XXI. Sim. Na verdade, é impossível de se falar das psicoterapias corporais sem mencionar o Reich, né, que é o William Reich, que na verdade se envolveu no ano passado, no século passado, com os Sim, principais ou alguns dos principais movimentos científicos e políticos assim daquela época, né, que é o que a gente vai falar um pouco. Ele, na verdade, é austríaco, né? Então ele tem uma infância ali na zona rural, né, do antigo Império Austro-Húngaro, né? sim, E aí estuda medicina, né? E quando na graduação de medicina ele e outro um grupo de estudantes sentia muita falta de matérias e de material para estudar a sexualidade humana, né? Então eles acabam de alguma forma indo buscar fora da graduação, né, de medicina aí materiais e referências para poder montar um grupo de estudo, estudar isso que eles achavam que na medicina era abordado de maneira bastante restritiva, mais anatômica, e eles talvez entendiam que a sexualidade tinha a ver com outras dimensões humanas, né? Nessa busca, né, o Reich acaba indo até a casa do Freud, né, e outros autores também, mas ele acaba tendo uma boa impressão do Freud, fala que ele não se dava áreas de importante, né, e que ele tinha um olhar muito vivaz e foi muito solícito. E o Freud entrega para ele ali o material, né, ele se encanta ali pela psicanálise e começa a ter bastante interesse em fazer parte do movimento psicanalítico da época, né? Então ele acaba submetendo um trabalho, né, que era assim que eles faziam, vamos dizer assim, o rito de passagem, né, para o movimento psicanalítico e para a sim, instituição, sim. enfim. E aí o Reich adentra aí o movimento psicanalítico, ele que na época era um jovem de 23 anos, e o Freud era 40 anos mais velho que ele, né? É, tinha uma Então, quando diferença ele já. entra, sim, quando ele entra na psicanálise, o Freud já é um senhor de 60 anos, né? E ele entra com todo o gás e querendo realmente absorver ali completamente aquela, aquela teoria, né? Aquela prática. Ele, obviamente, começa a trabalhar com a psicanálise, para a psicanálise, publica bastante dentro da psicanálise, e é a partir dessa divergência que começa a surgir ali, a ficar mais aguda, né, na metade da década ali de 1930, que ele justamente se desliga e aí é onde nasce esse campo que a gente denomina hoje de psicoterapias corporais, né? Então, na verdade, nessa primeira metade, né, da década de 1930, uma das coisas que acontecem é que o Reich publica um livro, né, que é um marco, assim, né, Psicologia de Massa do Fascismo, no ano em que Hitler ascendeu ao poder. Essa é uma questão política importante porque ele, na verdade, representava alguma espécie de ameaça ali, né, na perseguição nazista. O Freud tinha interesse que a psicanálise ficasse mais neutra politicamente, e o Reich tinha já um outro jeito de olhar as coisas, né? Então ele acabava sendo uma ameaça nesse sentido. E além disso, ele tinha algumas divergências teóricas com a psicanálise, né? Uma delas, a gente não vai se estender nisso, né? Mas ele ele discordava, né, do Freud em relação ao que eles chamavam de pulsão de morte, né? Pulsão tem a ver com impulso, né? Então ele achava que
O Freud defendia que isso era algo que a gente nasceria com um impulso de vida e um impulso de morte, que teria a ver ali com destruição, com coisas nesse sentido. E o Reich sempre defendia que, na verdade, isso seria algo secundário, ou seja, é algo que vamos dizer que o ser humano teria aprendido com a cultura, né? Que ele não seria naturalmente assim, né? E também porque depois desse desligamento, o Reich ali, né, nesse meio aí da década de 1930, ele vai para a Noruega e ele até tem a chance de voltar a fazer parte do movimento psicanalítico, mas aí ele não quis. Né? Ele não quis porque ele achou que ali já ia limitar muito as pesquisas que ele estava fazendo, que aí já tinha um envolvimento bastante forte do corpo na cena da terapia. Né? Então, só para as Sim. pessoas entenderem, na prática psicanalítica tradicional, né, o paciente é convidado a deitar num divã, o analista fica atrás dele e a pessoa fala o que lhe vier à cabeça, né, uma coisa que a gente chama de associação livre de ideias, e a pessoa ali dá fluxo ao que ela estiver pensando e sentindo e tal. O Reich trabalhou muito tempo dessa forma, né? Mas assim como Ferenczi, que você citou, né? Sim. Agora era um outro autor muito importante na cena da psicanálise nessa época, eles dois foram os caras que fizeram algumas experimentações fora desse cenário tradicional, assim, né? O Reich começa a ter muito interesse em entender como que essas operações psíquicas, por exemplo, de quando você, né, a operação do recalque, por exemplo, quando você tira da sua consciência, não conscientemente, mas assim, algo escapa à sua consciência e você não lembra de algo, e aquilo fica lá soterrado, né, alguma coisa difícil que você passou, por exemplo, e de repente numa conversa com alguém ou mesmo na terapia, aquilo vem à sua consciência, né? Você se lembra daquilo e de repente você pode trabalhar ali as emoções relacionadas a isso e tal. Mas na verdade o que o Raj começa a perceber é que tudo aquilo que os pacientes falavam em terapia e quando eles entravam em algum processo emocional, aquilo realmente tinha um correspondente corporal. Né? Ou seja, a pessoa precisava fazer alguma coisa corporalmente para poder ou segurar, né, aquela expressão emocional ou também deixar que aquilo fluísse. Né? Uhum. E ele Expressar. começa e ele começa ali uma pesquisa bastante interessante, né? Porque ele começa a ver que, por exemplo, além do o que a pessoa fala, né? Além do conteúdo que a pessoa leva, um dado assim, importantíssimo sobre isso é o como ela fala daquilo, o como ela gesticula falando aquilo, como que é o tom de voz dela. E aí ele começa a se abrir para esse campo de informação muito rico e importante para um processo terapêutico, que é justamente essa parte corporal. Né? Então, como se fosse assim, o que ele chamava de caráter, né, que assim mais popularmente, não é a mesma coisa, mas popularmente, né, tem pessoas que não são da área, que a gente chama de personalidade, né, o jeito da pessoa ser no mundo, aquela forma externa, né, ela é a expressão de tudo que a pessoa viveu. Né? Ele começa a perceber, então, que, na verdade, esses sistemas corporais, vamos dizer assim, como o sistema muscular, por exemplo, ele está diretamente ligado a essas tentativas, vamos dizer assim, ou de segurar a dor, lidar com a dor, o sofrimento emocional, ao mesmo tempo em que por meio do corpo eu consigo também ajudar a pessoa a fazer algum tipo de expressão, né? Que Sim. em alguns casos, pela fala, poderia demorar muito mais tempo ou levar a pessoa a entender cognitivamente, né, o conteúdo daquilo, daquela coisa que ela viveu, mas não necessariamente a entrar em contato
com a experiência, né, do que foi vivido. E aí ele embarca numa pesquisa bastante, inclusive laboratorialmente, né, vendo que, na verdade, o corpo ele tem ali todo um mecanismo de pulsação, né, de Sim. expansão e contração, que a gente vê na respiração isso facilmente. Hoje em dia a gente sabe que o cérebro pulsa e que, portanto, isso é uma característica de qualquer organismo vivo, né? E isso abre, então, uma porta para que, na prática clínica, né, lá com os pacientes em consultório, ele começa a perceber, então, que existe uma maneira também de você entrar em contato com as questões do inconsciente, por exemplo, com os traumas e coisas assim, via corpo, né? É muito interessante isso porque, na verdade, não é incomum você, eu pelo menos já me falaram muito isso, você certamente, assim, massagista que fala, nossa, eu estava fazendo uma massagem no meu cliente e de repente ele começou a chorar, né? Não sei o que aconteceu, né? Tem um amigo meu de Goiânia, fisioterapeuta, que trabalha com RPG, ele falou, cara, eu começo a trabalhar com a pessoa aqui, de repente ela entra numa emoção, começa a chorar, e eu não sei lidar com isso, né? E não entende, assim, porque é como se ele estivesse lidando com o corpo, que eu vou ajustar, né? Vou ajustar o corpo ali para ele ficar na postura assim, assado. Mas na medida em que você mexe nesses temas, você está mexendo em tudo que a pessoa é, né? Você Na está mexendo em totalidade todos dela, os... né, Bruno? Não é só o corpo ali naquele momento, né? É a emoção, o psiquismo, toda a história, né? Toda a vivência no corpo, né? Então, mobilizou o corpo, mobilizou tudo, né? Sim. Então ele vai percebendo que, então, se você faz intervenções por meio do corpo, você também consegue acessar conteúdos emocionais sem que necessariamente a pessoa tenha informação de memória daquilo, memória declarativa que a gente fala, né? Então, não necessariamente a pessoa sabe falar sobre o que está se passando. Nós passamos por isso, às vezes a gente está angustiado, não sabe direito o que, que é e tudo. E na verdade, às vezes são coisas que estão nos visitando ali, né, naquele momento, e que a gente ainda não consegue elaborar por meio da linguagem, colocar em palavras, mas o corpo já está apontando ali, né, que tem, vamos dizer assim, emoções, vivências, fragmentos de experiência, assim, né, que estão ali te visitando naquele momento. E aí eu acho que realmente assim ele funda um campo extremamente fértil, né, que depois isso frutifica assim em muitas abordagens. Ele após ali poucos anos assim ele parte para um trabalho mais científico, né, assim que ele até se desencanta bastante com o atendimento terapêutico porque ele era muito engajado assim nessa busca de intervenção social. Então ele falava, gente, quantas pessoas um terapeuta vai conseguir ajudar na vida em atendimento individual? Eu quero fazer uma coisa que seja bem mais ampla, assim, né? Mas após a morte, o falecimento dele, né, em 1957, né, na metade do século passado, a partir ali da década de 60, isso frutifica e não para mais, porque na verdade a gente vai cada vez mais enxergando que faz todo sentido trabalhar dessa forma, né? Porque na verdade, como eu disse, a pessoa não tem um corpo, nós não temos um corpo, nós somos um corpo, né? Então, o meu corpo é justamente a minha história viva, né? Isso é bastante interessante. Então, toda a minha experiência, tudo que eu já experienciei na vida, de alguma forma se corporificou, né? Então, Tá retratado ali no corpo, né? sim, sim. E assim, uma coisa que é muito simples da gente ver, assim, que vai nos dando uma noção coisas bastante cotidianas, né? Então, aquela cena em que a criança está chorando, eu vi isso semana passada num restaurante, né? A mãe estava com duas crianças,
acho que era um menino de, sei lá, uns 3 anos, e a menina de 5, assim. Né? E aí ela levou os dois meninos lá para fora e começou a brigar com eles, que era para eles ficarem quietos, não era para correr, não era para isso, não era para ir nas outras mesas e tal e tal. Então, o que acontece? A criança nessa idade, né, que está ali alcançando, o de 3 principalmente, né, acabou de alcançar mais autonomia neuromuscular, consegue se mover, explorar o mundo, e pegar em tudo e tal, e a criança de 5 anos é a mesma coisa. Se ela for obedecer à mãe, ela vai ter que fazer alguma coisa para poder conter, ou pelo menos tentar conter, todos esses impulsos de explorar o mundo. Né? Então, nesse caso, o mundo sendo ali o restaurante. Né? Sim. Então, se a criança, por exemplo, fica com vontade de chorar e aí a mãe fala, cala a boca, engole o choro, né? Ela tem que, de alguma forma, apertar a garganta, trancar o maxilar, apertar o peito. Ela tem que fazer realmente coisas corporais para poder conter aquela emoção, né? E poder obedecer, ou pelo menos tentar obedecer, porque fica aquela ambivalência, né, do que o meu corpo quer fazer e do que eu estou sendo obrigado a fazer. Mas é muito interessante porque, na verdade, isso começa muito cedo na vida. Né? E o corpo, na verdade, ele traz uma sabedoria, né, muito antiga. Né? Tem uma professora minha que faz uma brincadeira com isso, que eu gosto muito dessa frase, que ela fala que o corpo é o velho ancião e a mente é a jovem teimosa. Então a mente fica ali, Aham. tagarelando, entra num labirinto e vai e volta. Ativa, né? A mil. É, e o corpo tem uma sabedoria ali de conseguir se regular, né? Desde que a gente possa explorar por esse viés. Como Sim, estamos numa cultura, temos uma tradição mental muito forte, né? De muita estimulação mental, a gente sabe que essa dimensão corporal vai ficando nesse lugar mecânico, né? Como se eu tivesse que tratar como eu trato o meu carro. Quando, na verdade, tudo que você experiencia, né, o seu corpo experiencia, é você. Né? Então, você sim. experiencia sensações, né, no peito, sensações na barriga. E a coisa, assim, frutificou nessa maneira, né? De olhar, esse olhar para o corpo e de um trabalho também bastante direto também com o corpo. Né? Na Agora, psicoterapia. Bruno, muitas pessoas às vezes perguntam, né? Às vezes até os alunos da universidade, porque a gente fala muito dessa coisa assim, não só de fazer a leitura corporal, né? Depois, quando nós estivermos falando aqui das abordagens, a gente vai dizer, inclusive, dessa diferença, né? Da análise do caráter, da vegetoterapia, né? Da análise bioenergética, ou seja, das várias abordagens dentro da corporal. Mas às vezes eu escuto assim. Mas e a massagem? Tem toque? Tem massagem nas psicoterapias corporais? Acho que essa é uma questão Sim, que às vezes eu escuto muito. sim. Na verdade, é muito interessante quando a gente coloca esses dois termos, né? Psicoterapia, que a pessoa já associa a coisas da mente, e corporal, e aí a pessoa já estranha, né? Quando na verdade a gente tem como se fosse uma pequena provocação, né? A psicanálise que assim, quando seu paciente chega no consultório e você convida ele a deitar no divã e não a falar com você sentado ou em pé, por exemplo, isso é uma intervenção corporal, né? Você convida a pessoa a deitar. Né? Então, assim, a massagem, na verdade, a gente não pode dizer que psicoterapia corporal é massagem, mas a psicoterapia corporal pode envolver, e muitas vezes envolve, toques específicos, né, para ajudar a pessoa no processo terapêutico. Seja para entrar em contato com alguma emoção, seja para desbloquear para que ela possa expressar aquilo. Né? E temos, né, assim, entrando rapidamente na coisa da abordagem, tem a abordagem da psicologia biodinâmica, que desenvolve já um trabalho mais de massagem, né? Que é super bonito, super interessante. Assim. Então, na verdade, o que é interessante disso tudo é que, como profissionais da psicologia, né, a gente
é quase como se a gente já tivesse de entrada assim um estranhamento, né, Sim, com sim. né, assim, com essa coisa de não, mas você vai tocar no paciente, não, mas como assim você vai, né? Então, assim, é muito interessante ver como que teve aí uma fragmentação muito forte, né, no decorrer dos anos entre a área da psicologia, né, a área da psique, do psiquismo, com a fisiologia, com a biologia. E a psicoterapia corporal, de alguma forma, ela traz essa proposta de uma união dessas partes, né? Essa proposta de trazer essa reunião de dimensões que são as dimensões humanas, né? Então, o toque, por exemplo, eu acho que é algo extremamente profundo numa relação, e incluindo aí, obviamente, a relação terapêutica, porque até que você, no nosso desenvolvimento humano, né, no nosso desenvolvimento como pessoa, até que a gente possa acessar a linguagem enquanto um recurso de comunicação, até lá a gente era só corpo, assim, sabe? Nós somos cuidados ou descuidados por um abandono corporal ou cuidados de ser tocados, né, de ser realmente acariciados. E tem, eu lembro do Guy Arce, que é um dos pioneiros da psicoterapia corporal aqui no Brasil, já falecido, mas ele falava muito isso, né? Ele falava assim que a nossa carência é uma carência de toque, né? Sim. Então, na verdade, ao tocar o corpo de uma pessoa, realmente é algo que pode ser bastante terapêutico, assim. Claro que aí nos treinamentos que a gente faz, a gente sabe o que a gente está fazendo, né? Assim, quando tocar, onde tocar e a intenção do toque, né? Porque obviamente não é qualquer toque, né? Mas a massagem, a diferença é que assim, muitas vezes você vai numa massagem, a pessoa já tem um script meio pronto, né? É uma técnica, a pessoa vai lá, faz, que é ótimo, relaxa a musculatura, é bom para as faces musculares, para as vísceras, né? Pode dar uma vitalidade na pessoa se ela estiver muito ativada, relaxar. Então, obviamente que é terapêutico, né? Mas na psicoterapia corporal eu vou trabalhar com um toque e a partir do que emergir daquilo, eu vou, obviamente, trabalhar em outras dimensões que um massagista não vai, até porque não é a proposta. Né? Sim. Ou eu posso mesmo, dependendo de uma pessoa, eu posso até recomendar que ela vá fazer. Né? Que até entra numa das coisas que é um dos grandes marcos, né, da obra do Reich, que é a noção de couraça. Né? Sim, sim. Que é essa noção de que, na verdade, a gente faz um sistema de defesa, vamos dizer assim, um jeito de ser, né, para a gente lidar com o mundo, né, e esse jeito de ser também tem um correspondente corporal. Né? Então, você pode ver que tem pessoas que têm um corpo, um sistema muscular mais disponível, por exemplo. Então, às vezes é uma pessoa que tem mais vitalidade, uma pessoa que gosta de ir para ação, uma pessoa que gosta de atividade física, uma pessoa que tem essas características, né? E que pode ter um grau já maior de rigidez, por exemplo, né? Então tem músculos mais rígidos, tem uma postura mais rígida, aquela coisa bem no protótipo do soldado. Né? Aquilo diz bastante, né, sobre a pessoa, quer dizer, o que a levou a se enrijecer desse jeito. Né? O que essa pessoa vivenciou que fez com que o corpo dela entendesse que aquele jeito era o jeito mais seguro para sobreviver ao que ela passou. Sim. E aí você vai se fazendo essas perguntas e junto com a pessoa você vai explorando isso. Ou o contrário, né? A pessoa que tem um tônus, por exemplo, que a gente chama de hipotônico. Né? Um tônus seria uma espécie de flacidez no sistema muscular, pouca energia disponível, são pessoas que às vezes vão ter uma vitalidade um pouco mais baixa, e portanto pessoas que talvez nessa
essa ideia, né, que o Reich traz de um sistema vivo que pulsa, né, que expande, contrai, essa pessoa mais hipotônica pode ser alguém que tem essa tendência a ir mais para dentro, a se recolher do mundo, né? E traços de vergonha, timidez, né, se não tem muito interesse em fazer alguma atividade física mais expressiva, vão para atividades às vezes mais. Claro, estou fazendo caricaturas, né? Não é tão simples assim, mas eu acho que vai ilustrando um pouco. E aí, quando eu percebo que essa pessoa, na verdade, tem essa tendência, eu posso ajudá-la por meio da psicoterapia corporal, não só ela entendendo o jeito que ela funciona, em termos de caráter, personalidade, os traços dela, mas também corporalmente ela ir experimentando como que é sair um pouco desse registro que ela já conhece, que não tem nada de errado, né? Não tem nada de errado, mas a gente já vai entendendo que o que eu quero é um organismo que possa pulsar entre ir para o mundo e me recolher de volta, ir Recolher. para o mundo e me recolher de volta. Né? Essa pulsação é a pulsação, é o funcionamento do vivo. Né? Então, e aí, nas psicoterapias corporais, existem muitas intervenções que podem ser feitas também por meio de toque, mas não só. Né? Mas não só. Eu me lembro muito, né, Bruno, da vegetoterapia, que trabalha muito com os actings, né? Então, não só utilizando a leitura desse corpo, né? Eu acho que é interessante a gente destacar isso, né? Porque várias abordagens na psicologia fazem leitura corporal, né? Várias. Eu comentei no início de uma outra formação que eu tenho, né, que é a Gestalt terapia, que também faz muito leitura corporal, né? Mas o que eu percebo aqui como muito específico das psicoterapias corporais é não só fazer a leitura do corpo, né? Não é só observar esse corpo que está ali, né, no paciente diante do psicoterapeuta no setting. Mas é mais que isso, porque a intervenção é no corpo. Não necessariamente com o toque, mas muitas vezes e às vezes com o toque, né? Mas mesmo Sim, quando não há o toque, a intervenção é no corpo, porque se trabalha com esse corpo, né? Não só observa-se. Então, é interessante, por exemplo, na análise bioenergética, com o Lowen, né? Quando ele coloca o paciente em pé, né, Bruno? Acho que é interessante comentar um pouco isso, né? Então, aí ele tira o paciente do divã e aí ele percebe que o paciente em pé, e talvez para alguns aqui seja a primeira vez que a pessoa está escutando isso, mas é muito comum nas psicoterapias corporais nós trabalharmos em pé, né, andando pelo consultório, fazendo movimentos, né? E então, assim, o corpo ele está atuando ali naquele momento, né? Não só a fala, mas o corpo como um todo, né? E em algumas abordagens, inclusive com toques e com massagens e com intervenções realmente na musculatura ou nas couraças, né? Nas couraças sim. musculares aí, tão É. estudadas e estruturadas pelo Reich, né? Que foram ampliadas, né, assim, depois, porque na verdade o que a gente chama de couraço, ou seja, essa estruturação das minhas defesas, né, que protegem aqui as minhas dores, os meus sofrimentos e traumas e tal, para eu poder lidar com o mundo. Na verdade, o Reich explora bastante esse estudo na camada muscular, mas depois a gente tem outras contribuições, né? Falando, por exemplo, da couraça tissular, que tem a ver com tecido, né? Pode ser assim, couraças viscerais, né? Pessoas que, por exemplo, desenvolvem adoecimentos muito específicos nas partes viscerais, por exemplo. Né? Então, na verdade, é um campo que se desdobra e, por ser muito fértil, realmente ele frutifica assim, ao longo das décadas. Né? Essa abordagem que você fala, né, da vegetoterapia, esse nome, né, muito estranho, fala, nossa, mas vegetoterapia, o que é isso? Né? Na verdade, a gente precisa entender que assim, quando o Raj começa a estudar mais detidamente o corpo na terapia, né, ele faz, obviamente, um estudo mais aprofundado do sistema nervoso, que o Sim, sistema nervoso autônomo, hoje em dia, era chamado de sistema nervoso vegetativo, né? Que é aquele sim. sistema que controla
várias coisas no nosso corpo, coisas inclusive bastante vitais, de maneira autônoma, né? A respiração é uma delas. E ele percebe que, na verdade, esse sistema e essa parte que tem a ver com das emoções, assim, estão profundamente ligadas, né? Então, como que o sangue irriga, por exemplo, para a periferia do corpo, ou ele irriga para o centro do corpo, né? Como que uma pessoa que, por exemplo, passou por muitos eventos de medo em sua vida, como que esse corpo provavelmente vai se estruturar né, assim, nessas vivências de insegurança, provavelmente é uma pessoa que pode desenvolver mãos frias, pés frios, porque o sangue fica mais disponível né, para outros tipos de ação, vamos dizer assim. Né? Então, o medo que causa uma vasoconstrição, ou uma pessoa que, por exemplo, chega no seu consultório e está sempre armada, assim, não assim, sempre reativa, né? O que aconteceu com essa pessoa? Às vezes é uma pessoa que já te olha de um jeito como se ela estivesse te afrontando. Né? Então, todas essas coisas, elas fazem parte da experiência de vida da pessoa, de tudo que ela viveu, né? E se transformam nisso que a gente conhece como couraça. E a vegetoterapia, né, que é uma sistematização, né, que o Reich inicia e depois é desenvolvido por outros autores como Navarro e tal, Sim. que convida a pessoa, né, a fazer alguns movimentos específicos e ver o que emerge daquilo. Então, é interessante como as psicoterapias corporais, elas germinam em solo psicanalítico, então muitas delas trazem em si esse viés, né, como é a análise bioenergética, por exemplo, que tem essa fundamentação psicanalítica, então trabalha com as coisas, com a teorização, assim, né, baseadas na obra principalmente do Freud, mas outras que seguem por outros caminhos, né, que são mais fenomenológicas, que a gente fala, ou seja, é uma, uma abordagem que vai ter muito mais interesse em fazer algum tipo de intervenção e ver o que emerge, né? E lidar com o fenômeno que emergir. Né? E isso só mostra assim, a riqueza, né? Sim. Desse Bruno, nós campo. estamos com algumas perguntas aqui, eu acho que a gente pode comentar um pouquinho. Eu quero também aproveitar para agradecer, pessoal, várias pessoas que entraram, né? Talvez nem estejam todas aqui, mas assim, Letícia, doutora Isis, Armando, Raquel, Roberta, Delice, Amanda, Camila, né? Laís, Adriano, a Bárbara, Diana, Carla, Carolina, o Célio, a Fabiana, a Maria, a Vivi, várias outras pessoas, a Fernanda, né? Duas Fernandas, Janete Bernardes, a Virgínia, a Fernanda Freitas, o Plínio, a Deus, a Cleide, a Bruna, né? Maricena, Yara, e aí tem Plínio Rocha, ele está perguntando o seguinte: a psicoterapia corporal, ela tem relação com a PNL, Bruno? Olha, eu não sei dizer, sabe, se tem uma relação direta assim, né, com a programação neurolinguística. Assim, se a gente for pensar pelo lado de que as duas, de alguma forma, vão trabalhar com conhecimentos das neurociências, sim. Mas eu acho que assim, são formações diferentes e que eu acho que podem ser complementares, né? Tem muitos terapeutas, psicoterapeutas, psicólogos, enfim, que fazem formação em PNL e usam em suas abordagens, né? Inclusive essa é uma das riquezas das psicoterapias corporais, que assim, eu acho que independente da abordagem que a pessoa trabalha, uma formação em psicoterapia corporal vai enriquecer demais o trabalho da pessoa, né, o trabalho do profissional. Eu acho que é um dos diferenciais, por exemplo, dessa especialização, né? Porque vai entender sobre dinâmicas psicossomáticas, vai passear um pouco, fazer uma trajetória mais aprofundada dentro desse registro de não separação entre corpo e mente, né? Que é algo que, na verdade, gente, é interessante que, assim,
o Reich, né, escreveu no século passado, as publicações que ele fez, né? Mas, na verdade, tem muita coisa que vem se comprovando nos últimos, sei lá, 15 anos, com esse avanço das neurociências, né? Então, o Damasio é um cara que traz muito essa perspectiva do quanto que emoção e razão, na verdade, trabalham muito mais juntas do que separadas. Você vê que nossa tradição ela é tão forte nesse sentido dessa segmentação que as pessoas falam assim, ó, não vai tomar decisão baseado na emoção, No por coração, exemplo. não. Né? E quando na verdade assim, claro que isso quer dizer para não tomar decisão impulsivamente, essas coisas, mas na verdade existe uma relação muito direta entre emoção e razão, entre corpo e mente, né? Hoje já se sabe que, por exemplo, o intestino tem muitas células nervosas, o coração tem muitas células nervosas, então na verdade o nosso sistema nervoso central está sendo informado o tempo inteiro do que está acontecendo no corpo, né? Por meio desse sistema nervoso autônomo, que é uma coisa, nós herdamos, né, isso no nosso desenvolvimento, até mesmo antes de nos tornarmos o que a gente conhece ou denomina como seres humanos, né? Então, na verdade, tem muitas reações nossas que são reações reptilianas, assim, né? Até que vieram os mamíferos, até que chegou a gente, por isso que o corpo acaba sendo um grande ancião, né? Um velho ancião, né? Um velho sábio, porque ele vem de um desenvolvimento muito anterior ao da linguagem, ao da mente como a gente conhece hoje, né? Então, na verdade, tem uma grande parte do nosso sistema nervoso que ele leva muitas vezes a gente a agir com inteligência, não necessariamente a pensar com inteligência, mas a agir com inteligência, né? Então é um campo fascinante assim, né, de ver Agora, como Bruno, a que Maria Vilma, ela também está perguntando, mas ela colocou só uma sigla. Ela pergunta se o IFT, se é da corporal. Eu te confesso que eu não sei, Maria Vilma, o que é o IFT. Assim, na psicologia corporal, nas psicoterapias, a gente não tem usado essa sigla. Não sei se você conhece, Bruno, ou se a própria Vilma, Maria não, Vilma, pode colocar aí, às vezes, por extenso, às vezes alguma coisa que a gente até conhece, mas não conhece só com essa sigla, né? Você sabe, sim, Bruno? não, se ela puder colocar, eu gostaria, eu fico curioso, Sim. mas não E sei o o que que é João o IFT. Batista, pergunta, né, se a expressão corporal pode, em algum momento, demonstrar um desequilíbrio psicológico. A expressão corporal. Olha, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que assim, os treinamentos e cursos que a gente vai fazendo, como esse, né, como essa especialização pelo Instituto Suassuna, a gente vai aprendendo a ler alguns sinais, não, né, do jeito da pessoa, e isso inclui obviamente o corpo, para entender algumas dinâmicas psicológicas, né? Então, na verdade, a leitura corporal que a gente fala tem a ver com a gente aprender a ler no corpo a história de vida, mas também não só os aspectos históricos, né, daquela vida, mas também o que está se passando nesse momento, né? Se a gente realmente abre o olho para isso e conhece um pouco, a gente consegue ter bastante informação, né? E é interessante porque, na verdade, a gente tem isso até mesmo meio intuitivamente, assim, né? Porque uma outra pessoa é um organismo muito parecido com o meu, né? Existe um fenômeno que acontece, que a gente chama de corregulação, né? Que é, por exemplo, você encontra uma pessoa que está muito agitada, e você está calmo, ou você vai se agitar, ou ela vai se acalmar, né? Um sistema vai se corregular com o outro. O que eu estou querendo dizer com isso é que o nosso organismo, né, ele tem uma sabedoria de se regular o tempo todo, né? E isso faz parte também das emoções. Então, se chega uma pessoa muito desequilibrada perto de você, ou para falar com você, mesmo que você não a conheça, muito provavelmente você vai perceber que tem algo ali, mesmo que você não consiga dar um nome, um diagnóstico, qualquer coisa assim, mas você vai sentir
provavelmente alguma sensação no seu corpo vai te dizer que tem algo ali meio estranho, né? E claro, se isso for algo cronificado, se isso é algo que já faz parte da história da pessoa, isso vai estar corporificado de uma maneira mais sedimentada, né? No corpo dela, algumas cisões que a gente vê, né? Eu até gostaria de dizer em relação a isso, João Batista, que sempre, né? Sempre a expressão corporal ela vai dar notícias de algo, né? Ou o contrário, ou seja, o desequilíbrio ou o equilíbrio emocional, ele vai sempre se mostrar no corpo, né? A questão é que às vezes ele está encouraçado, né? Às vezes esse desequilíbrio, né? O conflito, a angústia, ela está tão encouraçada, ou seja, tão enrijecida, que é difícil, às vezes, da própria pessoa perceber e quem está também, né, observando esse corpo. Mas é exatamente nessa rigidez ou nesse encoraçamento é que a gente vai, enquanto, né, na posição de psicoterapeutas, nós vamos observando, né, esse enrijecimento e aí, na investigação da história e da dinâmica e do comportamento do paciente, nós vamos percebendo que, de fato, ali naquela região, naquele músculo, né, naquela musculatura, tem sim ali eu não sei o que você está chamando de desequilíbrio, mas tem ali um conflito, né? Tem ali uma dor, tem uma ferida, tem uma história. Né? O Reich, ele fala dos 7 segmentos, né, Bruno? Então, assim, aqui nos olhos, né, por exemplo, que é a primeira couraça, né, essa couraça ocular, né, visual. Então, quantos olhos? Os olhos falam muito, né, Bruno? Os nossos olhos, né, eles são realmente a janela aí das nossas almas, né? Então, nós, psicoterapeutas corporais, nós observamos muito, né, os olhos, o segundo segmento que é aqui na região oral, né, então mandíbula, os dentes, a forma do sorriso, a forma de falar, né, Bruno? Depois o terceiro segmento aqui na região aqui da Pescoço. nuca, do pescoço, né? Toda essa parte. E aí vai descendo, né? Com a região torácica, depois diafragmática e pélvica, né? Então, compondo aí esses 7 segmentos que são regiões de muita tensão mesmo, né? De muita rigidez. Então, assim, o corpo ele vai sempre falar, né? A questão é que nós nem sempre conseguimos ouvir e entender e perceber o que esse corpo está falando, mas o tempo todo ele fala. Né? Você vê que, por exemplo, eu lembro que eu fui dar uma aula uma vez lá na USP sobre a minha dissertação, o pessoal estava gostando e tal, mas a hora que surgiu assim uma coisa de, mas no consultório como é que é essa história assim, né? Como que é uma intervenção, né? Então, você falando assim, sobre essa coisa dos segmentos e tal, quando na verdade é muito interessante, por exemplo, quando uma pessoa está me contando, né, algo sobre a vida dela, e, por exemplo, ela está contando sobre algo muito dolorido, assim, muito difícil, mas com um sorriso no rosto. Aquele sorriso, ele está me mostrando que tem algum tipo de defesa ali, algum tipo de dissociação, algum tipo de defesa contra a dor. Né? Porque se ela tirar aquele sorriso, provavelmente relaxando essa musculatura, ela pode entrar justamente em contato com A essa dor. tristeza, por exemplo. Ou, por exemplo, a pessoa me conta algo e eu vejo que é uma pessoa que de repente tem esse mecanismo mais mental, assim, né? Ela vai me relatando fatos e tudo, eu posso perguntar para ela, quando você me conta isso, que sensação que aparece no seu corpo, ou que sensação que aparece no seu peito, né? Por quê? A sensação, a memória, né, o sentimento, todas essas dimensões, elas fazem parte da experiência como um todo. Então, se eu falo de uma experiência que eu vivi apenas com a informação, eu estou falando só de uma dimensão da experiência. Né? Mas eu tenho outras dimensões que fazem parte dessa experiência. E aí, na verdade, quando são experiências difíceis, o que normalmente a gente percebe é que partes dessa experiência elas são fragmentadas. Né? Sim, Por exemplo, uma dessas partes pode ser a memória. A pessoa sim. esquece. Né? E aí, nesse processo de terapia, né, não só nessa abordagem, mas é muito comum que a pessoa está lá acessando coisas e de repente ela, nossa, eu não lembrava disso mais. Aconteceu tal coisa, ou nossa, minha mãe realmente falou isso, não sei. Né? Então, você vai vendo que, na verdade, o que a gente vai fazendo é trazendo essas dimensões da experiência humana
para que elas se integrem, né? Então eu não quero saber só o que a pessoa fala, eu quero saber o que que o corpo dela, como que o corpo dela expressa isso, eu quero saber o que que ela lembra, o que que ela sente, né? Então é muito interessante porque no final das contas, tudo isso que derivou, né, dessas regulações emocionais e biológicas, né, que tem a ver com essas estratégias nossas, assim, de razão, de como que eu conto tal coisa, né, mas tem muita gente que diz assim que a mente mente, né, então, e que a mente não muda a mente. Se a mente mudasse a mente, ia falar, a partir de amanhã, 6 horas da Não manhã, eu faço vou mais. sair todo dia para correr, né, Aham. né, E aí, não é isso. até em relação a isso, Bruno Plínio, né, fez mais uma pergunta aqui. É, João Batista agradece, né, a resposta e o Plínio pergunta: a obesidade também tem essa relação de evolução corporal ao longo da vida e está associada ao psicológico? E aí depois ele completa, né? Um paciente que na vida adulta ganha muito peso ou perde muito peso, expressa algo na psicoterapia corporal, né? E se sim, como identificar isso? Então, a questão mesmo da obesidade. E aí, pessoal, em função do tempo, né? Nós já estamos aí com mais de 1 hora de live. A gente vai pedir para encerrar as perguntas, né? Para a gente, depois dessa resposta do Bruno aqui, nós caminharmos aí para o fechamento, tá? Mas assim, se vocês tiverem mais perguntas, fora da live a gente também responde, então vocês podem nos enviar, né, aí para os nossos, no Instagram de cada um de nós aqui, ou para o próprio Instituto Suassuna, que nós entraremos em contato com vocês para responder. É só por causa do tempo aqui mesmo, né, da nossa live. Mas, Bruno, como é que você tem visto e lidado com essa questão da obesidade no consultório e na abordagem corporal, né? Na verdade, tem que ver caso a caso, porque mesmo quando se fala de alguém obeso, é muito interessante que às vezes você tem aqueles obesos com com uma boa massa muscular, né, que são meio né, assim, obeso e forte, e tem uns que são totalmente hipotônicos. Isso vai falar de histórias muito diferentes, né? Então, tem como você ir explorando com a pessoa, quer dizer, o que que a pessoa está acumulando ali, né? O que que ela está guardando, que está se tornando ali um corpo totalmente inflado, né? E isso tem a ver com algumas dinâmicas psíquicas, né? E, portanto, corporais. Porque é sempre bom entender que, assim, a gente nunca pode pensar o indivíduo, né, a pessoa, o paciente, o que seja, fora de um contexto, né? Aquilo também tem uma função dentro de um contexto, principalmente se é um adoecimento, né? Por exemplo, uma obesidade mórbida, alguma coisa assim, né? Então, eu acho que é mais uma coisa de explorar por meio de perguntas do que ter respostas prontas, assim. Mas o que a gente vai vendo é que, né, assim, por que que esse corpo, essa estrutura vai inflando, né? O que que ela está querendo afastar dali, o que que ela está querendo proteger lá dentro, né? E quais que são essas dinâmicas que têm a ver com, provavelmente, as dinâmicas de relação nos quais ela está inserida, né? Por que que ela está precisando inflar para aguentar o quê, para tolerar o quê, né? E a perda de peso é a mesma coisa, porque se é uma perda de peso preocupante, tem a ver com uma desvitalização do organismo, né? Então, assim, a pessoa começa um tipo de exaustão, né? Um tipo de exaurir, né? E aí entendendo isso caso a caso. Mas fato é que, por exemplo, eu costumo, quando a pessoa me relata alguma coisa que me chama atenção, eu costumo perguntar, por exemplo, como que a pessoa se alimenta, né? Porque se eu estou trabalhando com o corpo, com essa dimensão corporal também, eu quero saber como que a pessoa metaboliza a energia dela, né? Então eu vou olhar para como ela metaboliza isso por meio da respiração dela. Então, por exemplo, tem pessoas que têm uma respiração super curta, super rápida, né? Então, tudo isso tem a ver com como ela metaboliza a bioenergia dela e como que ela metaboliza as emoções, né? Então, se ela se mantém num polo mais, vamos dizer assim, mais contraído, mais recolhido,
provavelmente ela vai reduzir respiração, ela vai ficar ali num polo mais melancólico, mais triste, né? Mais introspectivo. Né? Então, o que que ela está evitando? O que que ela está fazendo? Porque ela está evitando de alguma coisa de ir para o mundo, né? Sim. De se expor. Né? Então, isso diz muito da dinâmica da pessoa e ajuda nesses processos. Né? Então, eu gosto de saber, em muitos casos, assim, como que a pessoa se alimenta, se ela, que tipo de comida que ela come, se ela fica muito tempo sem comer. Né? Porque às vezes a pessoa chega com alguns traços assim, que parecem ali o início de uma depressão, só que a depressão também tem a ver com uma baixíssima energia. Né? Então não dá para você tratar isso só como uma coisa psicológica. Né? A gente precisa saber assim, como que essa pessoa está se alimentando, porque uma coisa puxa a outra. Né? Então eu acho Todo, que é um. todo Pode estilo de falar. vida, né, Bruno? Todo estilo de vida, né? Então, o sedentarismo, ou a prática de exercício, né? Como é que está isso? E a própria relação dessa pessoa com o alimento, com a comida, né? O que que a comida representa na vida dela, naquele contexto e dentro daquela história, né? A gente observa muito uma relação aí da obesidade com uma carência mesmo afetiva, né? Com muita história de abandono, né? Claro que isso não é regra, mas é comum nós encontrarmos essa relação. E agora isso é a partir da história, né? O corpo está trazendo uma notícia. Agora essa notícia ela é totalmente vinculada ao contexto, à história, à necessidade, a tudo aquilo que a pessoa viveu e vivencia, né? E continua vivenciando. Uma dimensão que eu gosto muito, assim, que eu acho que é importante, é que assim, o corpo ele não é só vamos dizer assim, alguém que revela, né, que é revelador, que revela a informação, mas ele é justamente um lugar onde ele próprio tem muitos recursos reparadores, né, muitos recursos reguladores. Né? Então, por exemplo, é muito importante nesses processos que a pessoa resgate o contato com o próprio corpo, não por uma dimensão só da estética, né? Mas de uma dimensão de que ela é um corpo, assim, o que, que ela está fazendo com a própria vida. Né? E aí entendendo todas essas dinâmicas que a gente está falando, né? Da oralidade, né? O que, que ela está suprindo, colocando tanto comida para dentro. Então, tem muitas dimensões assim a serem exploradas, e que assim você levando a pessoa, por exemplo, a entrar em contato com o próprio corpo, né? As psicoterapias corporais têm muitas maneiras de fazer isso. Você ajuda a pessoa a recuperar uma dimensão que às vezes está sendo justamente a dimensão sacrificada, né? Vamos dizer assim, né? Adoecida. Bruno, a Maria Vilma respondeu, né, que o IFT é uma terapia que ajuda a superar traumas por meio da estimulação de pontos específicos do corpo. Na psicoterapia corporal, nós trabalhamos também, né, em alguns momentos, dependendo da necessidade do paciente ou do cliente, com alguns toques, né, em algumas áreas específicas do corpo, principalmente em algumas abordagens aí da psicoterapia corporal. Mas, assim, com esse nome eu também não conheço, né? Mas, Eu não conheço. O que a gente sabe, assim, é que todas as nossas vivências traumáticas, e sabe-se hoje que quando a gente fala de trauma, a gente não está falando de nenhum evento assim totalmente trágico, que na verdade o trauma ele é algo bastante ordinário, né? A gente vive inseguranças o tempo todo, a gente lida com uma série de questões que muitas vezes a gente não tem recurso para lidar, né? Recursos sim, internos. Então, se a gente entende que não tem uma separação entre corpo e mente, aquilo que eu vivencio enquanto traumático, enquanto excessivo para mim, de alguma forma vai ficar registrado enquanto uma experiência do corpo também. Então, quando a gente fala, por exemplo, que a gente deu esse exemplo do RPG, mas que na psicoterapia acontece muito, de às vezes você tocar a pessoa e ela desbloquear um choro ou desbloquear uma memória, isso vira à tona, né? Não é que assim, você vai lá, aperta um botão e isso aparece como se estivesse ligando televisão, né? Mas é só porque, por exemplo, quando a gente sente, a gente leva um susto, né? Então vamos supor que eu passo por um acidente,
ou se for aquele susto pequenininho, você sente, por exemplo, aquele frio na barriga, né? Você viu, né? Aquele frio na barriga, né? Que tem a ver com movimentos viscerais, movimentos de sangue que saem das vísceras e vão para os músculos para poder você poder ter sangue disponível para lutar ou fugir. Então o corpo tem essa inteligência e ele tem essa memória, né? Então por isso que a memória declarativa, ou seja, eu falar sobre as coisas que eu consigo me lembrar, é, tem uma certa limitação, né? Porque tem muitas vivências que, na verdade, eu não vou conseguir acessá-las somente pela fala. Né? E aí que está a grande riqueza, eu posso acessá-la por outras vias, né? Por essa sabedoria que o corpo fornece, né? Que o corpo tem. Sim. Bruno, e um pouquinho do nosso curso, o curso de pós-graduação aqui do Instituto Suassuna, né? Nós estamos aí, pessoal, então, né, oferecendo e lançando essa pós-graduação, que vai começar agora em agosto. Então, vocês já têm no site aqui do Instituto todas as informações, tem inclusive os nossos contatos, né, Bruno? Nós dois aqui estamos aí, fizemos a elaboração do projeto, estamos aí convidando os professores, né? Teremos professores de vários lugares do Brasil, né? Professores de São Paulo, lá de Curitiba, aqui de Goiânia, né? E o curso ele vai começar online, né? Em função ainda da pandemia, mas a expectativa é de que mais lá para o finalzinho a gente tenha condição de fazer alguns módulos aí presenciais, né? E a gente vai estruturar isso com vocês. Mas em princípio ele vai ser remoto, né? Com aulas remotas. E queremos que vocês aí participem, né? Quem tem interesse, quem quiser saber um pouco mais a respeito da abordagem, nós estamos também aqui à disposição. Você quer falar um pouquinho mais sobre o curso, Bruno, também? Sim, convidar, né, a entrar no site do Instituto Suassuna, procura lá a especialização em psicoterapias corporais, que eu acho, né, como eu disse, eu acho que tem uma maneira muito própria de trabalhar, mas que pode ser muito complementar com outras abordagens e tal. E na verdade, né, convidar as pessoas a irem lá, conhecer, ler o programa. Eu acho que está uma especialização muito completa, muitos professores que são referência nacional, internacional nesse campo, né, e que na verdade está aí com o início programado para agosto, mas que provavelmente quando chegar a parte que vai exigir uma prática que seria muito rica, né, de fazer uma prática presencial, como é mais para o final do curso, provavelmente já vai ser possível, né, de fazer presencialmente. De qualquer forma, a psicoterapia corporal e as outras abordagens também se reinventaram aí, né, com a questão online. Então a gente falou muito de toque, mas é plenamente possível de fazer atendimentos por essa abordagem usando os recursos corporais, né, que são possíveis, também online, né, é o que eu tenho feito, e também porque é uma abordagem que traz também o seu viés analítico. Então, a gente não explora somente a parte possível do corpo, as sensações, emoções, é uma tentativa de integração dessas experiências, né? Então, é muito rico, assim, eu acho que dá para fazer tanto à distância, né, tanto online quanto presencialmente. E é interessante, né, Bruno, que mesmo à distância é possível a gente trabalhar o corpo, né? Eu escuto Claro. muito isso também em sala de aula, né? Às vezes os alunos me perguntam, professora, mas você está atendendo online mesmo sendo da psicoterapia corporal? Então, assim, é, quando nós falamos de toque, por exemplo, o próprio paciente pode, né, fazer esses toques lá do outro lado, né, na casa dele. Nós vamos orientando, né? E como nós convidamos muito o paciente a se perceber, então é possível que ele faça isso, né? Lá do Sim. quarto, no lugar em que ele está, e nós estamos distantes. É claro que nós tomamos uma série de cuidados, porque nós estamos lá do lado, né? Ao lado do paciente. Mas é possível, sim, e muitas vezes a gente pede o paciente para se levantar, para caminhar, né? O Bruno, a gente trabalha muito um conceito
da análise bioenergética, que é o de ground, né? Que é realmente de sentir os pés no chão, de sentir o corpo ali aterrado, né? Presente mesmo ali no chão. E a gente faz isso à distância, né? Então é possível utilizar uma série de recursos na Claro, psicoterapia claro. online, mesmo na corporal, né? Sim, Sim. É, e também porque assim, o instrumento principal para a psicoterapia corporal é o corpo da própria pessoa. sim, O que eu quero é trabalhar com os exatamente. recursos que já estão ali. Ela já tem. Claro que, porque assim, o meu toque não é que o meu toque no corpo da pessoa, né, é o que vai fazer com que a coisa aconteça. Não necessariamente. Né? O que eu quero com o toque é ajudar o próprio corpo, né? Que me vem muito aquela coisa do Hipócrates, né? Que é considerado o pai da medicina moderna, tudo, né? Que é a coisa de a gente ajudar o próprio corpo a encontrar o caminho, encontrar a cura. Né? Não é o médico que faz isso. Então, na verdade, é nessa mesma lógica. Né? O que eu preciso para trabalhar já está ali na pessoa. Há muitas maneiras de se abordar isso, tem atendimentos muito legais assim que Muitas acontecem técnicas, né? mesmo online. Sim. Muito bom, Bruno. Mais alguma questão que você queira colocar? Nós já estamos aqui há 1h20, né? Foi muito bom. A gente Nossa, tinha passou previsto rápido. até um pouco menos, passou super rápido, né, para nós aqui. Assim, muito boa a participação de todos vocês, né? Várias pessoas e várias perguntas. Isso nos ajudou muito aqui, né? No encaminhamento aqui da nossa conversa. E no mais, o que nós queremos, pessoal, além de agradecer, é realmente convidar vocês, né, a conhecerem o curso, a nos conhecerem mais, né? Estamos aí disponíveis para o contato com vocês. Tá bom, só agradecer aí a parceria com o Instituto Suassuna, né, que a gente está fazendo aí essa especialização juntos. E agradecer também a participação, né, quem fez perguntas, quem pôde nos assistir aí até o final. Espero ter contribuído aí junto com você, né? A gente ter contribuído, Sim, pelo menos para despertar uma curiosidade já é bom, né? Sanar algumas dúvidas e despertar a curiosidade que é sempre bem-vinda, né? eu quero fazer um agradecimento especial à Kellen, né, que nos ajudou muito aqui na organização, né, no envio aí das mensagens e dos nomes, porque realmente, pessoal, pelo celular não dá para acompanhar. Então a gente sempre tem que ter alguém aí no apoio, né, e a Kellen nos ajudou muito. E Bruno, gratidão também, né, a você por essa parceria, por ter aceito aí esse desafio, né, de montarmos juntos aí, estruturarmos juntos esse curso, né? Então, gratidão Obrigado mesmo. também, Janete. Vamos seguindo. Eu sei que é um desafio montar turma, né? Mas acho que mais importante que isso é a gente ir divulgando não só a abordagem, mas as pessoas ficarem conhecendo que há tantas ferramentas, né? Para a gente poder cuidar das nossas questões, dos nossos sofrimentos, dos nossos desafios. E aí eu acho que a gente segue. Isso mesmo. Pessoal, então Tá nós bom? vamos ficando por aqui, né? Mais uma vez, gratidão a todos, boa noite, bom descanso. A live ficará gravada aqui no Instituto Suassuna e também no meu Instagram e no Instagram do Bruno, né? Nas nossas redes sociais, para que vocês, se quiserem depois indicar também, né, para outras pessoas. Então, mais uma vez, boa noite e nós vamos encerrar então. Até mais. Até logo. Tchau, tchau.